Mais um mês se passou e a nossa carteira performou significativamente bem. Mas, claro, não é só coisa positiva que aconteceu nesse mês. Tivemos mudanças significativas tanto na parte do cenário econômico pelo Brasil e pelo mundo, com a inflação perdurando por mais tempo. Tivemos um grande desastre que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul por conta das enchentes. Está tendo diversos problemas tanto para as pessoas quanto no âmbito financeiro. E, além disso, tivemos diversas outras coisas sendo discutidas, como parte de redução da taxa de juros do Brasil, que deveria ter sido 0,50 e acabou sendo 0,25. O ponto do Fed, do Banco Central Americano, está discutindo só começar a cortar as taxas de juros mais para frente, com apenas um corte, ao contrário dos 6, 7 cortes que estavam sendo previstos para esse ano, e muita coisa mudando rapidamente nesse cenário. E com tudo isso, fica aquela pergunta, né? Como será, então, que a nossa estratégia, que a gente começou a implementar agora no mês de abril, está se desenvolvendo? Será que está tendo pontos positivos? Será que está tendo pontos negativos? E como ficou, de fato, a divisão que eu prometi trazer aqui mais certo, né? Mais correto para vocês no vídeo de hoje. E é justamente isso que eu quero explicar aqui para vocês. Se você está chegando por aqui agora, essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimentos e todos os meses a gente traz vídeos como esse, fazendo uma atualização da nossa carteira mensalmente, para que você então possa acompanhar a nossa estratégia, para que você possa ver o desenvolvimento e ver aí se faz sentido ou não faz sentido, tentar aprender um pouco com o conhecimento que a gente tenta transferir aqui para vocês que possam, no caso desejem, começar a implementar, começar a usar da estratégia também, beleza? Sem mais delongas, vamos começar então aqui nosso conteúdo, porque a gente tem muita coisa para mostrar. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar aqui são as operações finalizadas que a gente teve no mês de abril para maio. No último vídeo eu disse para vocês que eu ia tentar não fazer muitas movimentações, porque eu gostaria de fazer os ajustes apenas pelos aportes, mas por conta da estrutura que eu já vou mostrar para vocês, alguns ativos não fizeram mais tanto sentido na nossa carteira, e por isso eles foram sendo finalizados, como é o caso do IB5M11, que é o ETF de renda fixa que replica o IMAB, para mais de 5 anos, né, títulos prolongados maiores que 5 anos, que apesar de ser muito bom e promissor e está tendo diversos motivos para a gente estar investindo nele, não servem como garantia para a parte de opções e por conta disso eu decidi então tirá-lo aqui da nossa carteira. Também tive uma redução da TRPL4, que estava com uma porcentagem de quase 10%, quando na nossa estrutura tem que ser significativamente menos que isso, e ela deu um repique muito grande, agora chegando a quase 28,30% na TRPL4, e por conta disso, então, eu decidi tirar uma parte dela da carteira, aproveitar essa grande alta. Se eu fosse recomprar as mesmas quantidades de ações, eu já sairia no lucro aqui de praticamente uns 600, 700 reais, mas por hora eu estou segurando esse dinheiro, está parado na caixinha do Nubank, para fazer alguns aportes aí, depois que eu chegar de viagem, agora no início de junho. Outra coisa que eu fiz também foi dar uma reduzida na Vale 3, vocês podem reparar aqui que está com 511,40 reais de prejuízo, mas esse prejuízo na verdade é só um prejuízo contábil. Na verdade, por conta dos dividendos, né, eu recebi um valor, a ação caiu, aí eu vendi com esse prejuízo aqui, e aí contabilmente parece um prejuízo, mas na verdade eu meio que saí no 0 a 0. Também fazendo a redução de Vale, porque Vale já estava passando da casa dos 20%, e eu já vou mostrar como é que está a Vale na carteira. E aí tivemos duas opções, né, a Vale M59, que eu fechei essa posição com praticamente 250 reais no lucro, e a BBDCE, são duas puts que eu tinha, na verdade uma put e uma call que eu tinha, que é justamente para fazer esse ganho adicional de capital que a gente traz aqui com opções. O motivo é isso que eu acabei de mencionar, que estava tirando o IB5M11 para colocar, que eu já vou mostrar para vocês, que foi o título IPCA 45+, e aí a gente também teve o fechamento, no vencimento de mais outra, que foi a BOVA, o O920. Essa opção aqui, na verdade, era uma proteção da carteira, caso viesse um movimento muito brusco, uma queda significativa, que eu já venho dizendo para vocês que eu acredito que pode acontecer, eu decidi então comprar um seguro. E percebo que esse seguro foi comprado apenas com a parte da call que eu vendi lá do Banco Bradesco. Eu vendi parte da posição, uma call, se chegasse no preço eu teria que vender a ação, e aí com esse dinheiro que eu ganhei eu comprei esse seguro, então na verdade eu protegi a carteira sem ter nenhum tipo de prejuízo. Na verdade eu acabei ganhando até mais ou menos uns 30 reais por conta disso. E aí vocês já podem ver como é que a gente está remodulando aqui a nossa estratégia de investimento para já fazer a dinâmica da carteira percentual, que eu já vou mostrar aqui para vocês. Mas antes, deixa eu partir então aqui para como ficou a divisão de cada um desses ativos. Perceba que mesmo com a redução de Vale lá que a gente fez na carteira, ela ainda está aqui na casa dos quase 18%,
Aí tem o B2 Gold, que é a ação lá de ouro, que está na casa de 10,30, e tem o State Group, que é a renda fixa lá da Europa, está em 9,18, e assim sucessivamente nesses percentuais aqui. Percebo que TRPL4 ainda está em 6,43, eu já vou mostrar para vocês que isso ainda está acima do percentual que eu tinha definido para TRPL4. E aí a gente ainda teoricamente teria que vender mais um pouco, mas a gente não vendeu, vai segurar, vai fazer os ajustes agora pelo aporte. E aí tem várias outras posições aqui também que a gente montou. Beleza? Para não ter que falar então de cada uma dessas posições, que eu já vou mostrar o percentual, vamos mostrar o agrupamento de cada um. As ações do Brasil estão na casa lá dos 39%, os fundos imobiliários, né, aqui somando fundo imobiliário, o agro, fundo infra, fundo de papel, fundo de tijolo, todos eles estão 17,29%. Os investimentos no exterior, e aqui é ações, 11,73%. A parte de renda fixa do State Guru, 9,14%. A parte do ETF de maconha está em 5,4%. O investimento na parte de criptomoedas está em quase 5%. Renda fixa, 3,83%. Essa renda fixa aqui é a do Brasil, tá certo? Aí tem os investimentos exteriores de renda fixa, que está na casa de 3,08%. A parte de China teve uma redução. A gente vendeu parte da Xiaomi e recomprou em outros ativos, que está ali na casa dos 3% também. As small caps do Brasil, 2,55%. E aí só para mostrar então para vocês como que ficou a divisão de cada um desses ativos, né? Começando aqui em cima, eu tinha dito para vocês que eu ia tentar manter 40% para renda fixa, 60% para ações e ativos de renda variável, que é basicamente o portfólio padrão que se é recomendado lá nos Estados Unidos. Estou replicando aqui, fazendo, claro, alguns ajustes para poder aplicar ele então no Brasil. E aí, como foi então que eu defini? Eu defini que ficaria então com 24% em renda fixa, e isso aqui é renda fixa tanto do Brasil quanto do exterior. Eu defini que então ficaria com 16% somando fundos infra, fundo imobiliário, fundo de tijolo, o fundo de papel, enfim, todos eles 16%. 52% em ações, e aqui é tanto as ações do Brasil quanto as ações do exterior, e 8% então em criptomoedas. Percebam que teve uma variação aqui de algumas coisas, principalmente na parte de criptomoedas e também na parte dos fundos imobiliários e renda fixa, que a gente deu uma mexida aqui. E obviamente, como praticamente todos aumentou, a gente deu uma reduzida na parte de ações. E o objetivo disso foi então reequilibrar a estratégia para que não tivesse tanta volatilidade assim e que também não precisasse de eu desprender tanto tempo para estar acompanhando o que está acontecendo no mercado, ao mesmo tempo que percebam que eu aumentei criptomoeda, então eu aumentei volatilidade, mas a maior parte disso ainda vai estar em Bitcoin, como a gente vai ver mais para frente. Então a gente ainda tem uma carteira um pouco mais segura mesmo dentro das coisas mais voláteis, e também que a gente está se posicionando para ETFs de renda fixa de longo prazo, de mais de 20 anos, tanto no exterior quanto no Brasil, focados em aproveitar da marcação a mercado. Se você não conhece, não sabe o que é marcação a mercado, eu recomendo que você assista o vídeo que a gente já fez sobre esse assunto, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, onde eu explico em detalhes o que é a marcação a mercado e como você deve, então, investir em renda fixa. Eu explico cada um dos tipos de renda fixa, entre outras coisas. O link do vídeo vai estar aqui embaixo na descrição. E aí, esse aqui é o objetivo de quanto a gente tem nessa primeira coluna aqui, e a gente também tem, então, aqui na segunda coluna, quanto que a gente está nesse exato momento. E percebam que nessa terceira coluna aqui eu coloquei a diferença, né, entre o que a gente deveria ter e o objetivo nosso e o que é que a gente tem. E aí, se ficar em verde aqui, significa que eu tenho que aportar, e se ficar em vermelho, significa que eu tenho que dar uma reduzida. Então, basicamente, nesse momento, eu tenho que aportar bem mais em renda fixa e bem mais na parte de criptomoedas, que são as duas que estão ainda desproporcionais em relação aos nossos objetivos, que é o que a gente vai focar de aporte para os próximos meses, quando eu voltar para o Brasil e poder então fazer esses ajustes aqui ao longo do tempo. Como ficou então a estruturação da carteira? A carteira do Brasil, ela ficou dividida em 65%, se não me falha a memória, da última vez eu tinha dito que ia ficar na casa de 55%, deu aumentado na parte do Brasil. E aí, esse valor aqui vai ficar distribuído 33% em ações, 2% em small caps, 16% em fundo imobiliário e 14% na parte de renda fixa. E aí, na parte de renda fixa só tem um ativo, é o IPCA mais 45, que vai ser usado como não só uma forma de ganhar com a marcação a mercado, aproveitar dessas taxas que estão acima de 6%, são taxas excelentes, historicamente taxas muito boas para você ganhar dinheiro, ao mesmo tempo que eu posso ainda rentabilizar ainda mais a carteira através das opções, usando o título IPCA mais 45 como garantia, já que
para poder operar nessa margem, eu tenho que deixar algumas garantias ali para a corretora ter certeza de que eu não vou dar nenhum tipo de calote. Então aqui eu vou conseguir ganhar não só na marcação, mas também com os ganhos de opções. Perceba aqui então que cada fundo imobiliário vai ficar com 4% da carteira, sendo dividido mais ou menos 50% em papel, 50% em tijolo. E dos tijolos que a gente tem um de shopping e o outro de propriedades residenciais, dois que eu gosto bastante. Talvez no futuro eu troque esse daqui, mas por hora ele é o que está na carteira. Small Cap eu só tenho um ativo também, que é o TRIG11, que é um ETF que tem algum conjunto ali. Esse ETF específico, se não for agora, está com 90 ativos de Small Caps. E o percentual aqui ficou bem pequeno, porque na verdade, percebe que eu inclusive deixei aqui em vermelho marcado, eu já tenho duas ações que também são Small Caps, que é o caso da Honey4, que é a Irani, e do Banco ABC, que inclusive também estão dentro desse ETF. Por conta disso, na verdade, o total da carteira em ativos Small Caps é esse 2% do ETF, mais os 5% aqui, equivalente de cada um desses dois ativos, somando então 7%. Então, na verdade, o percentual para Small Caps já está até mais do que 5% que eu gostaria, mas como eu gosto muito dessas duas empresas, eu defini então esses percentuais. A gente manteve então um alto percentual aqui de Vale e perceba que tem mais O aqui, que é o de opções. Tanto Vale quanto Klabin, eu estou alocado bastante através de opções e vou permanecer fazendo esses tradings com opções. Aí eu tenho o Itaúsa, que volta a carteira, já tinha antes, né? Volta a carteira agora no percentual aqui de 2%. Vai ter a Cosan no percentual de 3%. Percebam, inclusive, eu gostaria de chamar a atenção para isso, que a carteira tem Vale, tem Cosan, tem Klabin e tem Irani. São 4 empresas aqui de commodities, muito focada ainda na parte de dólar. E foi por isso que eu aumentei o percentual do Brasil. Porque aí eu trouxe para o Brasil, onde os dividendos ainda são isentos, então não vou pagar quando receber dividendo. Ao mesmo tempo que essas empresas, na verdade, seus lucros estão em dólar. Então é uma forma de proteger parte da carteira de estar alocado no exterior sem necessariamente precisar tirar o dinheiro do Brasil, já que o lucro das empresas está vinculado também ao dólar. Além disso, eu tenho aqui a TRPL4, que tem uma garantia, um contrato que é revisto através de IPCA, que então garante. Temos os bancos, que também costumam, né, corrigir os seus empréstimos a partir de indexadores, então também protegem. Tem a companhia de água lá de Minas Gerais, que vai, então, também ter o seu contrato vinculado ao IPCA, né, corrigido ao IPCA. Tem Irani e Klabin também, que é commodity, como eu disse, que então protege a carteira. A carteira então está bem estruturada para não estar muito alocada dentro do Brasil, mesmo estando investido em ativos no Brasil. Partindo então para a parte internacional, a gente então fica com 35%, sendo distribuído 17% em ações, 10% em renda fixa e 8% em criptomoeda. E vejam que a gente reduziu aqui a participação de ações no exterior e aumentou a de criptomoedas principalmente. Isso porque, inclusive eu deixei até aqui, que eu tenho o objetivo de, em algum momento no futuro, ter ativos de bolsa americana. Mas nesse patamar que está agora, eu não tenho coragem de pagar o preço que está sendo cobrado. Eu prefiro então colocar lá no Bitcoin, que historicamente, apesar de estar perto das máximas, eu vejo mais potencial de upside do que necessariamente o índice lá do S&P 500 e da Nasdaq. Por isso, eu decidi deixar aqui em zero por enquanto. No momento futuro, talvez eu reequilibre isso e vou, né, adequando e mostrando aqui para vocês à medida que o tempo for passando. Mas percebam que 10% da carteira está vinculada a ouro, 10% está vinculada a um ETF de renda fixa. Então, 20% desses 35%, que já representa mais do que 50% da carteira internacional, está vinculado em ativos que são extremamente seguros. 8% aqui, então, é para trazer esse ganho adicional, né, através das criptomoedas, principalmente em Bitcoin. Perceba aqui que são 6% em Bitcoin, 1,50 que eu vou colocar em Ethereum e 0,50 que eu vou colocar na ADA Cardano, porque eu gosto bastante lá da ADA também. E então ficou a distribuição da carteira em cada um desses ativos. Mas como é então que a nossa carteira está performando e quanto foi que a gente ganhou de dividendos? A gente conseguiu bater aqui $770 de proventos na parte agora de abril, já temos contratado aqui mais ou menos $100 para a parte de maio. Isso, o maio já está praticamente acabando, então eu imagino que a gente não deva ganhar mais muita coisa. Então, esse aqui foi o quadro de dividendos desde a última vez que a gente gravou o vídeo. Com relação à parte de ganho de capital desse último mês, perceba que a nossa carteira subiu 0,98, enquanto que praticamente
todos os ativos tirando o CDI tá perdendo então para o nosso ganho aqui, né? Inclusive aqui embaixo eu consigo mostrar para vocês que boa parte desse ganho na verdade veio de maio agora, enquanto que o Ibovespa caiu 1,29, a nossa carteira subiu então 0,92, acumulando aí 0,98 que a gente mostrou agora há pouco. E desde o começo, a nossa carteira então está com um ganho de 39,72% em dólar, superando todos os benchmarks aqui que a gente colocou. E inclusive vocês podem ver aqui graficamente que a gente supera inclusive também o S&P 500. A gente está batendo aí um dos índices mais difíceis de ser batido. Nesses últimos 3 anos estamos aí com praticamente o quê? Mais uns 50% acima do S&P 500. O nosso patrimônio continua subindo, perceba aqui que a gente já cruzou a parte dos 60 mil, deu uma volta aqui por conta do ativo da TRPL4 que eu vendi e deixei na caixinha do Nubank, como eu mencionei, mas a gente está conseguindo aqui bater. Então a gente conseguiu estruturar a nossa carteira de tal forma que a gente conseguiu estar mais seguro, a gente conseguiu reduzir o nosso tempo de alocação, já que eu gasto menos tempo acompanhando a carteira e decidindo o que vai fazer, vai ser tudo baseado lá naquela tabela que eu mostrei para vocês. E a gente também está conseguindo construir um patrimônio cada vez maior e aumentando então o nosso patrimônio. E essa então foi a atualização que a gente resolveu trazer aqui para vocês hoje na nossa carteira de investimento. E aí eu quero deixar a seguinte provocação para você. Quanto tempo você gasta fazendo a alocação na sua carteira de investimento e como é que anda a performance? Será que ela está condizente com o tempo que você está desprendendo para poder investir? E aí eu peço que você deixe aqui embaixo nos comentários a resposta dessas perguntas, dessa provocação que eu deixei aqui para vocês. Por fim, agradeço a presença de todo mundo que ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Peço que se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar aquele seu like e também se inscrever aqui no canal clicando no botão inscreva-se aqui abaixo e clicando no sininho, que é para você não perder nenhum dos conteúdos que a gente traz aqui semanalmente. Lembra a todos que deixei links para diversos vídeos aqui embaixo na descrição, que com certeza vai te ajudar a melhorar e aprimorar a sua vida financeira e eu super recomendo que você assista. Mas se não, você também pode assistir esse vídeo que eu vou deixar aí agora na tela para você, que foi selecionado especialmente para você. Um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.